A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou as regras que regulariam uma eleição indireta para o chamado mandato tampão de governador do estado, que seria exercido caso se confirme a provável renúncia de Cláudio Castro em abril para concorrer ao Senado Federal. A única divergência exposta foi a exigência do cumprimento do prazo para desincompatibilização dos futuros candidatos. A lei eleitoral impede a participação em pleitos de nomes que não estejam há pelo menos 6 meses fora do cargo no Poder Executivo como secretários. O projeto aprovado reduz esse prazo, no caso da eleição indireta, para 1 mês. Vou me permitir dobrar a análise e começar com o Mota, que é do Rio de Janeiro. Eu acho que tem acompanhado essas movimentações, uma situação pitoresca, né, Mota? A Alege teve que aprovar às pressas regras para uma eleição indireta para governador, porque Cláudio Castro teria de renunciar para se candidatar ao Senado Federal, mas na linha sucessória, aqueles que poderiam assumir o governo não estão mais, é isso? Ou estão com problemas? Se eu me lembro corretamente da sequência dos eventos, Candidato, porque eu não acompanho muito de perto, não. Já faz muito tempo que o meu interesse pela política do Rio de Janeiro sumiu. Mas, salvo engano, o vice-governador foi nomeado por o Tribunal de Contas do Estado. Então, o próximo na linha de sucessão seria um deputado, presidente da Assembleia, salvo engano, que foi envolvido em alguma investigação. Então, o Bacelar, não é o Bacelar? Exato. Agora está fora da linha sucessória. E aí parece que um plano que tinha sido montado fez água, não funciona mais. E agora começou um debate aí em torno de nomes, de outros nomes que seriam então escolhidos em uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa para cumprir um mandato tampão até a eleição. O eleitor olha para tudo isso e fala, como é que é? O eleitor de direita do Rio, Caniato, espera há muitos anos. Alguns dizem desde a época de Carlos Lacerda, no início dos anos 60, o eleitor de direita do Rio de Janeiro espera por um candidato de direita raiz. E tudo indica que vai continuar esperando. Essa situação fala por si só. É pouco provável, na minha modesta opinião, que essa situação produza qualquer resultado que não seja a eleição de Eduardo Paes. Porque, mais uma vez, a direita do Rio mostra que prefere cuidar dos seus próprios interesses do que prestar atenção no eleitor. Mota, talvez a resposta seja mais simples, talvez a alternativa esteja debaixo dos nossos narizes, né? Muita gente pode falar. O Dávila vai ser candidato em São Paulo, não é no Rio. Muita gente pode falar o seguinte: por que não um engenheiro conhecido da televisão, escritor? Por que não? Né, Mota? O último engenheiro que foi governador aqui do Rio de Janeiro não deu muito certo, Caniato. Leonel Brizola, para quem não se lembra, o engenheiro. Tá certo. Você, Dávila, esses arranjos, a dificuldade em encontrar um nome para administrar o Estado por alguns meses, na linha sucessória, como bem explicou o Mota, o vice foi indicado para o Tribunal de Contas. Não poderia assumir. O presidente da Assembleia Legislativa ficaria com essa responsabilidade. Só que o presidente enfrenta problemas com a justiça, Dávila. Ou seja, precisaram correr contra o tempo para aprovar uma nova legislação. Não é só aprovar uma nova legislação, é mudar as regras para acomodar para essa legislação que precisa ser resolvida. Eu vou fazer campanha aqui para o Roberto Mota ser eleito indiretamente, aí, governador, sentar esses 9 meses, vai fazer uma diferença brutal no Rio de Janeiro. Quem sabe vai fazer a direita no Rio de Janeiro tomar juízo e arrumar uma candidatura para valer. Então, Mota, vou começar a fazer campanha para você aqui ocupar esse cargo nos próximos 9 meses, que seria um espetáculo para o Rio de Janeiro. Mas falando sério, veja só como as coisas são. Você entra numa situação de emergência, agora parece que eles olharam, alguém olhou no calendário, deve ter ligado para o governador, olha, vai ter renúncia aí no dia 3 de abril, sabe? E a gente tem que resolver um problema, porque a gente não tem quem vai ser governador do Rio de Janeiro. Aí corre na Assembleia, cria uma legislação
casuística, para resolver, tampar o buraco, tenta ir trabalhar na candidatura de alguém que tem o apoio da Assembleia. É uma bagunça, é uma esculhambação institucional inacreditável. Parece que essas pessoas estão brincando com o destino um dos estados mais importantes do Brasil. Não é possível tratar com essa ligeireza os ritos, as questões formais do poder. É esta banalização de regras, essa história de fazer atalho, criar improviso, que desgasta a credibilidade das instituições, que coloca em risco o Estado de Direito, que faz com que pessoas percam a esperança de que é possível mudar o Brasil por meio da política. Por isso, é preciso levar com um pouco mais de seriedade a questão da política, os ritmos da política, e não tratar tudo como um grande improviso e criar atalhos. Não é assim que a gente mostra que está honrando a democracia e o Estado de Direito. É o improviso, né? Aquela forma atabalhoada de resolver as coisas. O jeitinho brasileiro, Musa? Acho que o seu microfone está fechado. Só verifica para a gente, por favor. Perdão, isso mostra para mim que a tal democracia e o Estado de Direito no Brasil, ele praticamente é uma bagunça e aí ele é completamente figurativo. Veja, olha a bagunça que estamos falando. A possível renúncia do governador Cláudio Castro para disputar o Senado nas eleições. Nesse caso, o vice-governador assumiria, que é o Thiago Pampolha. E aí ele deixou o mandato para se tornar conselheiro do TSE. Agora, o terceiro, que é o terceiro na linha do comando. Porém, a lei não permite que o interino assuma, que seria Guilherme Delaroli, né, se não me engano. Só que o deputado assumiu no lugar de Rodrigo Bacelar, que foi preso preventivamente. Então, por ser interino, ele não poderia. A gente sempre chega em alguém na política brasileira que está preso ou está sendo indiciado, e aí criam-se novas regras. Essas novas regras vão criando soluções de curto prazo por algo que não sabemos como lidar. E aí é que cada vez mais a representatividade popular no Brasil, na minha opinião, ela se torna uma grande falácia. Veja, dos 513 deputados em 2022, 4,5% foram eleitos pelo voto direto, o resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral, e esse padrão se repete mais ou menos, pouco mais, um pouco menos ali, nas assembleias legislativas, ou seja, a representatividade popular de fato no Brasil, na minha opinião, ela é uma grande farsa. E quando nós vemos essa esculhambação, é uma chancela maior de tudo isso. O sistema brasileiro precisa recomeçar do zero. Talvez tenha, entre aspas, funcionado de uma certa forma até agora, mas para o mundo atual simplesmente não dá mais. O amadurecimento das pessoas de forma política começa a mostrar isso. Demandaremos mais e o sistema terá que entregar um mínimo para satisfazer essa demanda da população. Caso contrário, a fervura social tenderá a crescer. Pois é, e aí a nossa audiência lembrando, né, que Cláudio Castro chegou ao cargo de governador por ser vice de Wilson Witzel. E anteriormente, Pezão chegou ao governo do estado porque era o vice do governador Cabral. Enfim, sempre tem algumas histórias para nós destacarmos aqui.